Bom dia a todos e todas. Estamos aqui mais uma vez no projeto Estudar Juntos. Eu sou a professora Eva e a gente vai continuar a nossa discussão sobre a Revolução Francesa. Na aula passada, que foi a parte 1 da Revolução Francesa, nós discutimos um pouco como que estava configurada, né, como que estava organizada essa sociedade pré-revolucionária. Então, assim, entendemos um pouco sobre o Antigo Regime, mais especificamente o Antigo Regime na França, né, a monarquia francesa. Além disso, a formação não, as características gerais dos três estados, como a sociedade francesa estava ordenada, não é? E aí nós vimos também que foi convocada a Assembleia dos Estados Gerais para discutir, haja vista que a França vinha passando por uma crise financeira absurda, que foi o que nós discutimos na aula passada. Isso levou à convocação dos Estados Gerais para discutir a situação. E aí tem início a Revolução Francesa. E nós concluímos a primeira parte falando sobre o Grande Medo e sobre a tomada da Bastilha, né, a derrubada da Bastilha. Hoje a gente vai continuar, então, falando um pouco mais sobre essa Assembleia Nacional Constituinte, que vai ser formada de 1789 até 1792. Bem, essa Assembleia Nacional ela vai promover uma série de modificações que vão minar essa estrutura do antigo regime. A primeira delas é a decretação da abolição dos privilégios feudais. Então, aqueles privilégios de cobrança de tributos, de julgamentos, eles vão ruir a partir dessa decisão da Assembleia Constituinte. Uma outra decisão super importante aqui foi a aprovação do confisco e nacionalização dos bens da Igreja Católica. Ó, é claro que aí vocês devem lembrar que essa Igreja Católica ela estava dividida, né? A igreja que formava o primeiro Estado estava dividida em duas partes, que você tinha o alto clero, o baixo clero, e que a maior parte dessa riqueza ficava concentrada nas mãos do alto clero. O que vai acontecer a partir daí? Esse alto clero que era rico, que possuía muitos bens, muitas terras, essas terras elas foram nacionalizadas. E aí o Estado ele passa a ou fazer a doação para a comunidade, para camponeses que participavam ativamente do processo revolucionário, ou em alguns casos venda, não é? Principalmente venda dessas terras, dessas propriedades para a burguesia. Uma outra marca, e talvez a principal marca dessa Assembleia Constituinte, seja justamente a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai ser talvez um dos documentos mais importantes da história do Ocidente, que é essa carta aqui que vocês estão vendo, é a imagem aqui, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela foi publicada em agosto de 89, de 1789, e ela defendia o direito à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos perante a lei. Ó, é um documento muito bonito, né? Se você pega, é um documento curto, mas assim, se você pega todos os artigos dessa declaração, são artigos muito bonitos. E o que isso tem a ver, por exemplo, com o antigo regime? É um golpe porque você está, de uma maneira muito explícita, muito direta, rompendo com aquela sociedade de privilégios. Rompendo, assim, entre aspas, né? Claro que infelizmente tudo tem os seus limites. Mas aqui a gente está falando de uma igualdade perante a lei. Essa declaração ela vai influenciar as cartas constitucionais de diferentes países, inclusive do nosso, né? E aí você tem assim, por mais que isso não aconteça na prática, a gente sabe que na prática a aplicação dessa lei ela é cheia de vícios, ela é cheia de problemas e tudo mais. No entanto, imagine o passo importante que é ter isso escrito e registrado em um documento. No nosso caso, ter escrito lá na nossa Constituição de 88 que nós somos iguais perante a lei, não é que em um julgamento não deve haver distinção de raça, de condição social e tudo mais, é ótimo. Não é? Infelizmente, isso não acontece na prática, nós sabemos que existem outros fatores que vão influenciar, mas pelo menos é uma outra noção sobre a própria cidadania. É uma noção de cidadania que está abarcando diferentes sujeitos históricos, não é? E de alguma forma se desvencilhando daquela ideia dos privilégios de nascimento, dos privilégios de sangue. Bem,
são 16 artigos e foram inspirados na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Aí aqui você tem os conceitos de forma resumida, né, o famoso lema revolucionário: liberdade, igualdade, fraternidade. Deve ter chamado a atenção de vocês também a ideia de defender o direito à liberdade, à propriedade, à igualdade. Parece que a propriedade meio que destoa, né? Você tem valores de liberdade, igualdade. Por que tem esses valores de defesa da propriedade privada, não é? Porque lembrando que também essa revolução, ela é uma revolução burguesa. Então, o interesse era muito parte forte desses interesses da burguesia fazer com que fosse cumprida a garantia de determinados direitos que lhe interessavam especificamente, no caso da propriedade privada. Agora é importante dizer o seguinte, que essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela deixava de fora as mulheres. E aí eu trouxe a imagem para vocês da Olympe de Gouges, que quando se fala em direitos do homem e do cidadão, se deixa de fora a cidadã, não é? Se deixou de fora, essa declaração deixou de fora as mulheres. E aí o que ela fez? Ela criou a Declaração dos Direitos da Mulher e Cidadã, isso em 1791. Falando sobre os direitos femininos, né, sobre essa ausência que havia na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da participação feminina. Então, assim, as mulheres elas tiveram um papel super ativo dentro do processo revolucionário, mas quando chega o momento de colocar, de transpor essa participação em leis e de coisas que efetivamente iriam modificar o cotidiano dessas mulheres, elas são simplesmente ignoradas. E aí, por isso, esse foi um motivador da Olympe de Gouges. É claro que essa mulher ela foi reprimida, ela foi silenciada. No caso dela, especificamente, ela foi silenciada através da guilhotina. Ela foi julgada e foi mandada para a guilhotina. Bem, eu estou falando para vocês sobre a importância da participação feminina, né? A participação das mulheres nesse processo revolucionário. Existiam muitas mulheres morando em Paris, mulheres que tinham mulheres camponesas e que, assim como os homens daquele período, também estavam insatisfeitas com aquela situação em que elas se encontravam. E aí elas participavam de uma maneira muito efetiva, uma maneira muito ativa desse processo revolucionário. Um dos episódios que elas tiveram uma participação mais visível, digamos assim, foi a marcha para Versalhes, porque lembrando, né, a família real, eles moravam no Palácio de Versalhes. E aí essas mulheres, elas marcham para Versalhes para exigir que o Luís XVI e a sua família eles fossem para Paris, que era o centro, né, o centro de todo esse processo revolucionário. E aí é importante lembrar o seguinte, que essas mulheres, uma parte delas, pelo menos, eram mulheres que trabalhavam nos portos, trabalhavam com tratamento de peixe, então uma estrutura física muito forte, marchavam armadas, né, com lanças, machados, inclusive com peixeiras que elas utilizavam no corte desses peixes, e aí chegavam em Versalhes e forçaram essa ida da corte para Paris, que foi o que aconteceu. Bem, passado esse momento de declaração dos direitos do homem e do cidadão, nós temos a Constituição, de fato, a Constituição que foi publicada em 1791. Essa Constituição, ela vai limitar o poder do rei, transformando a França em uma monarquia constitucional. Então agora, o que que acontece? Nós não temos mais uma França com poderes, uma França absolutista, não é? Uma monarquia absolutista. Nós temos uma monarquia que é constitucional. Existe uma diferença gigante entre esses dois tipos de monarquia. Quando eu falo de uma monarquia constitucional, eu estou falando que o poder do rei, ele não é um poder ilimitado, que existe uma série de regras, uma série de condicionamentos que ele deve seguir, que é, no caso, a Carta Constitucional. Então, o rei ele deveria seguir essa Carta Constitucional. É interessante, inclusive, porque assim, antes dessa Constituição, que o Luís XVI, inclusive, relutou tanto para poder assinar ela, mas ele estava numa situação em que ele tinha, de fato, que ceder, não tinha condições muito de negociar, não é? Antes disso, ele era o rei, pela graça de Deus, né? Rei de França e Navarra.
E aí depois dessa Constituição, até essa forma de tratamento ela vai passar por um processo de modificação. Ele vai ser Luís, pela graça de Deus e do direito constitucional do Estado, rei dos franceses. A fonte soberana seria, no caso, a nação. E não era mais aquele poder que estava emanando de uma entidade sobrenatural, de Deus ou coisa assim, mas um poder que estava emanando do povo. E aí você percebe um pouco dessa influência iluminista aqui. Bem, é, nessa Carta Constitucional, a gente tem a ideia de que a Assembleia tinha um poder que era de aprovar leis, né, de fazer leis, então isso não é mais um mérito ou uma marca da monarquia, do rei. Confirmou a perda de privilégios da nobreza e do clero, e aí você tem um problema, não é? Que é a questão do voto censitário. Porque, assim, não eram todas as pessoas que poderiam votar. Você tinha os cidadãos ativos, a classificação, né? Os cidadãos ativos e os cidadãos passivos. Obviamente que estavam excluídos daqui mulheres, pobres e não brancos. Então, essa camada da população, ela era excluída. Então, você tem uma carta constitucional que vai limitar de uma maneira muito precisa, não é? Quem seriam esses cidadãos e quem seriam esses cidadãos que poderiam votar e quem poderia ser votado, porque assim, para ser votado você tinha que ter uma determinada renda específica e para votar você precisava de uma renda, para ser eleito você precisava de uma outra renda, não é? As mulheres, é interessante prestar atenção aqui na questão das mulheres, porque durante muito tempo ficava, porque a história que prevalece, a história dos vencedores e tudo mais, mas durante muito tempo essas mulheres que participaram da Revolução Francesa, né, a participação delas foi silenciada, mas hoje já é um campo muito, existem trabalhos específicos, né, discutindo apenas sobre representação feminina, esqueci agora, mas enfim, tem alguns trabalhos que discutem essa representação feminina e de como há uma contradição aqui. A mulher ela era tida como um ser importante, mas na questão do trabalho doméstico, do cuidado dos filhos, de gerar filhos para manter ou para construir essa nova França. Mas não era esses direitos que era dado às mulheres, vistas enquanto cidadãs, ele parava na questão política. O direito ela não era político. Aí você tem várias representações, por exemplo, da mulher, a Marianne, né, que a Marianne que é um desses símbolos, símbolo da liberdade, a mulher no centro, a mulher como símbolo de força, mas na prática elas eram excluídas principalmente da questão política da coisa. Bem, você tem também aqui a proibição de sindicatos e greves. A primeira Constituição, o primeiro projeto de Constituição que foi feito, tinha muito explicitamente a ideia, o direito de se rebelar. E aí eles começam a perceber o seguinte, que essa população, não é? Ou melhor, essas pessoas que participavam do processo revolucionário, eles precisavam de um freio. Então você tem lá na Carta Constitucional que todo indivíduo, todo cidadão tem o direito de se rebelar, começou a ser visto por eles como um perigo. Então, ao invés de colocar esse direito à rebelião, optou-se por colocar a proibição de sindicatos e de greves com de uma maneira muito explícita um controle aqui, não é? Bem, então você tem aqui uma monarquia constitucional. Monarquia constitucional baseada em uma oligarquia possuidora de terras, mais adequada à maioria dos liberais burgueses. Então, essa burguesia que vai fazer parte, né, da Assembleia eram burgueses, eram pessoas que estavam principalmente defendendo os seus interesses particulares. Aí você tem também lideranças populares que começam a aumentar o seu prestígio junto à população, né, junto às massas, digamos assim, e algumas dessas figuras elas começam a se destacar, como por exemplo, você tem o caso do Danton,
Nós temos também o caso do Marat, do Robespierre, que são esses nomes que vocês vão encontrar nas diferentes publicações sobre a Revolução Francesa, porque de fato eram, ó, no caso do Marat, o Marat ele possuía um jornal em que ele discutia as questões da França, ele atacava muito seus inimigos políticos. O Danton, ele era uma espécie de conciliador também, apesar de ser do grupo mais próximo dos jacobinos, mas ele tinha uma facilidade com os girondinos, ou pelo menos com determinados grupos. E o Robespierre, que talvez seja uma das figuras assim mais emblemáticas que a gente tem no jacobinismo. Então, é a partir da presença dessas figuras que você vai ter também um certo delineamento dos partidos políticos. Porque, como é uma monarquia constitucional e você tem uma assembleia que tem o poder de criar leis, era natural também que se formassem partidos políticos em torno daí. Então, assim, a nova Carta Constitucional tinha visíveis limites que tentavam afastar os populares das questões políticas nacionais, como eu comentei anteriormente. A fuga de Varrennes, eu acho que eu comentei, inclusive, na primeira aula, só que eu tinha colocado ela meio que fora do tempo, não é? Porque eu estava falando para vocês do grande medo, de que vários nobres fugiam da França e tal. No caso da corte, no caso do Luís XVI e da sua família, eles vão tentar fugir em 1791, quando você já tem a monarquia constitucional, já está uma outra configuração. E aí eles são pegos e têm que voltar para Paris. Em 1792, nós temos a Batalha de Valmy. A Batalha de Valmy ela foi importante porque imagine o seguinte: essa ideia de uma França revolucionária, de uma França em que as camadas populares tomaram o poder, já pensou? Imaginem comigo, não é? A importância, a força dessas notícias chegando em outras monarquias, chegando em outros países que eram monarquistas, não é? Saber que o rei deixou de ser um soberano, deixou de ter poderes absolutos para ser regido por uma constituição. Então, assim, externamente, começou a se montar um exército para devolver, entre aspas, né? Devolver ao Luís XVI o poder que anteriormente lhe era dado e, de alguma forma, abafar esse movimento revolucionário. E aí, essa batalha, a Batalha de Valmy, que aconteceu em 92, ela vai barrar principalmente o avanço dos prussianos, né, que é o exército da Prússia, ele vai invadir e eles vão, justamente isso que eu estava falando, né, tentar dominar a França para restabelecer o que eles entendiam como a ordem natural. E aí essa batalha ficou muito conhecida, ficou muito comentada, porque os soldados franceses eles vão sem uma estrutura de fato, como tinha o exército prussiano, eles já vinham passando por vários confrontos, vários conflitos, então eles iam de uma série de dificuldades, mas ainda assim eles conseguiram vencer essa batalha. Bem, nesses períodos, né, nesses momentos de conflito, a gente tem o que é a entrada em cena, digamos assim, de uma música que se tornou o hino da França, que é essa que eu vou colocar aqui um pouquinho para vocês, que é a Marseillaise.
essa é a Marselhesa, é o hino hoje é o hino da França, e é uma canção que foi criada por um militar. O objetivo era estimular os soldados, né, encorajar, fazer com que eles, enfim, uma espécie de bardo até. Continuando aqui. Bem, aqui é o assalto ao Palácio da Tulheries, que vai acontecer em 92, em que eles vão. Porque, assim, quando há esses confrontos, não é principalmente confrontos com outros países, e a Maria Antonieta ela mantinha contato com a Áustria, né? E aí levanta-se a hipótese, a ideia de que a corte, de que a monarquia, eles eram traidores da França, de que eles compactuavam com esses outros exércitos, não é? De que eles de alguma forma incentivavam para que esses outros exércitos invadissem a França. Então, o Palácio de Tulheries era onde a família real estava, e eles vão invadir, revoltados com aquilo que estava acontecendo. Aí você tem a Convenção Nacional, que vai de 92 até 95. E ela vai estabelecer, porque chegou esse momento em que o rei e a rainha vão ser acusados de traição, e aí você vai ter o fim da monarquia e eles vão decretar o início da República. E aqui, mais uma vez, você tem a presença também de diferentes grupos políticos, girondinos, jacobinos, Cordelier e Planis, que eu vou comentar um pouquinho já já. A ameaça estrangeira e agravamento da crise econômica fez com que os jacobinos obtivessem o apoio dos sans-culottes e chegassem ao poder em 93. Aqui você tem uma representação dessas reuniões da Convenção Nacional. Aí algumas características e particularidades desses grupos políticos, né? Os girondinos, eles representavam a alta burguesia, burguesa a maioria provenientes de importantes cidades portuárias mercantis, que eram regiões mais ricas, digamos assim. Eles defendiam posições moderadas, como garantir a riqueza econômica, o medo de serem ultrapassados, e existia um medo entre eles, principalmente de serem ultrapassados pelos movimentos populares. Aí você tem os jacobinos, que representavam a pequena e média burguesia e o proletariado, acreditavam que a revolução só teria êxito se estivesse apoiada no movimento popular, levando em consideração as suas aspirações. Então, a revolução ela só conseguiria ter êxito de fato se eles levassem em consideração o que essa massa, né, o que essa população desejava de fato. Cordeliers, eles se posicionavam, porque é importante dizer, é daqui que surgem essas definições de direita, esquerda, um negócio muito bobo, mas que está muito relacionado à posição que eles ocupavam dentro da Assembleia, para vocês verem como a Revolução Francesa ela vai estar presente na nossa vida. A definição dos partidos políticos hoje, de direita e esquerda, a origem delas está justamente na posição geográfica em que eles ficavam dentro da sala, não é? Então, os girondinos ficavam à direita, jacobinos e cordeliers ficavam à esquerda, que eram chamados de montanheses, não é? Abraçavam, no caso dos cordeliers, eles abraçavam propostas radicais, como o fim da propriedade privada e a reforma agrária. Dentro desse grupo a gente tem a figura do Danton e do Marat. E a planície, ou pântano, que é nosso, é uma espécie de centrão, né? Representava a burguesia financeira, não tinha uma posição política definida e acompanhavam os vencedores. Então, à medida que a situação política estava favorável para jacobinos, eles apoiavam os jacobinos, quando estava para o lado dos girondinos, da mesma maneira. Bem, a aliança entre o Partido da Montanha, os jacobinos, e o povo das seções de Paris conduziu a jornada revolucionários de. Tá errado aqui, né? Jornadas Revolucionárias de 2 de junho de 93, quando a convenção, sitiada pelos insurretos, decidiu deter e aprisionar os principais deputados da Gironda. É o que se chama de golpe de Estado. Dentro desse golpe de Estado, aí você tem o início de uma outra fase dessa república, que é o governo dos jacobinos, né? A República Jacobina, que aí o nome mais proeminente é o nome do Robespierre. Essa imagem que vocês estão vendo aqui à direita é um esboço feito ao vivo, porque nas reuniões da Assembleia, em alguns momentos eles proibiam a entrada da imprensa,
parece até um feedback que a gente está tendo hoje, né? Mas assim, você ia representantes da imprensa e aí na hora eles faziam anotações. No caso, como não havia esse trabalho de fotografia, não é? Existiam aqueles desenhistas que iam para as reuniões e faziam esses esboços, né, do desenho dos principais nomes dentro da Assembleia. Bem, mas voltando aqui. Então, você tem o governo, a República Jacobina, os jacobinos assumem o poder de um país à beira de um colapso, com guerra com outros países, revoltas populares e, claro, a crise econômica. O Robespierre ele assume o comando do governo revolucionário e pressiona. Agora sim, o Robespierre ele é muito pressionado pela população, pressionado para tomar algumas medidas favoráveis, já que eles acreditavam, inclusive, que era importante esse anseio popular, entender, não é? Você tem uma série de medidas que vão de encontro não, né? Que abraçam esses interesses dessa população mais pobre, como, por exemplo, eles tabelaram os gêneros de primeira necessidade, eles elevaram os salários, dividiu as terras dos nobres emigrados em pequenos lotes e os vendeu ou doou aos camponeses. Eles aboliram a escravidão nas colônias francesas, o que foi um grande feito, não é? Instituiu escola primária pública e obrigatória como direito fundamental de todos os franceses, o que isso fez com que muitos pobres, né, muitas pessoas pobres tivessem acesso de fato a uma educação formal. Apesar disso, né, apesar dessas coisas positivas a República Jacobina que eles promoveram, nós temos a presença do Comitê de Salvação Pública. E aí você tem o terror como uma política de Estado, que ele era usado para reprimir a contra-revolução. Então, todos aqueles que eles acreditavam que estavam se opondo à revolução, eles vão ser alvo dessa inquisição, digamos assim. Para isso foi criado, inclusive, o Tribunal Revolucionário. Esse Tribunal Revolucionário ele tinha a função de julgar, e ele julgava de maneira sumária, e enviava milhares de pessoas à guilhotina. Inclusive, o período do terror, uma das principais marcas, não é, vai ser o uso da guilhotina. Então, você tem ainda nesse momento o julgamento do Luís XVI. É importante lembrar que no período do julgamento do Luís XVI, ele estava sendo acusado realmente de traição, não é traição à França. Os girondinos eles adotaram uma posição mais branda, que ele deveria ser condenado, mas que não deveria ser condenado à morte, não é? Já os jacobinos, na sua grande maioria, eles defenderam que ele deveria ser condenado à guilhotina. Inclusive, é importante ressaltar que o Robespierre que antes era contra a pena de morte, nesse momento aqui, ele passa por uma espécie de guinada, né, de mudança, inclusive, e ele passa a defender a pena de morte. E aí, no caso do Luís XVI, ele dizia o seguinte, que para que a revolução continuasse, para que tudo que eles tinham feito até aquele momento tivesse valido a pena de fato e permanecesse, o Luís XVI precisava ser morto. Aqui é uma imagem da execução do Luís XVI, e eu vou colocar esse trechinho aqui, bem curto, que é justamente da execução do Luís XVI. Citoyen, Cidadão. dites-moi ce que je dois faire, monsieur. Il faut enlever votre redingote et votre cravate. Ce n'est pas nécessaire, monsieur.
Essas são imagens do filme A Revolução Francesa, que é aquele filme que eu comentei, inclusive na aula passada, que é um filme longo, né? Quase 6 horas de filme, mas é o registro mais completo, registro de audiovisual sobre a Revolução Francesa. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Je... Percebam que aqui ele tenta fazer um discurso, né, falando sobre a sua inocência, que ele ama o povo francês, e o discurso dele é interrompido com o som dos tambores. É isso. Os gritos de Viva a Revolução. O Luís XVI, no momento da execução dele, ele vai ser levado à guilhotina em uma carruagem, a carruagem fechada, como vocês puderam ver aqui no início do vídeo, não é? Porque existia todo um ritual, né, que passava pelas ruas de Paris. No caso da Maria Antonieta, que ela vai ser executada também, vai ser morta na guilhotina depois dele, eles não tiveram esse cuidado de levar ela em uma carruagem fechada, levaram ela em uma carruagem aberta, então ela fez todo o percurso pelas ruas de Paris e a população, como ela era odiada, né, a população começava a gritar e jogar coisas nela. Eu imagino que uma situação, um momento terrível. Bem, essa imagem aqui é uma das imagens também muito conhecidas sobre a Revolução Francesa, e a gente fala aqui da a morte do Marat, que foi pintada pelo Davi. O Marat, ele era um jacobino e ele foi assassinado. Ele está aí numa banheira, porque ele tinha um problema seríssimo de pele, que boa parte do tempo ele tinha que ficar de molho, porque ele causava muita dor, não é? Esse problema de pele. E ele foi morto por uma jovem girondina. Aqui outras características. Queria comentar um pouquinho mais sobre a guilhotina, que vai ser uma dessas marcas do período do terror, porque apesar de parecer, para a gente ser absurdo, né, eu vejo essas cenas de uso da guilhotina, da morte dos monarcas, eu confesso que eu sinto uma pena, né? É lamentável de ver, porque é de uma violência extrema. Mas aqui é importante lembrar que é como se a guilhotina foi um instrumento revolucionário e ela tinha o objetivo de democratizar a morte, por mais absurdo que pareça para a gente, não é? Porque até então os monarcas eles tinham o poder de escolha, eles escolhiam como morrer, não é? Inclusive eles escolhiam de que forma seria essa pena de morte. Já no caso dos plebeus que eram condenados, eles tinham que encarar torturas, a forca, esquartejamento, um negócio assim absurdo, né, cheio de muita violência. Então, quando foi proposto pelo guilhotim, o objetivo era justamente fazer com que a morte ela fosse rápida e ela fosse sem dor. É isso mesmo. Fazer com que a morte fosse rápida e sem dor e que democratizasse, né? Não importa se você é um nobre, se você é um plebeu, se você é um sans-culotte ou qualquer coisa que seja, você vai morrer da mesma maneira. No caso desses que eram condenados à pena de morte, não é? Essas imagens elas falam um pouco dessa questão mais objetivas, né, relacionadas ao uso da guilhotina, a posição, existiam dois tipos de posição e aí eles cortavam o cabelo para ter um melhor corte, digamos assim. Enfim. Bem,
período do terror é um período em que você vai ter a guilhotina trabalhando de uma maneira assustadora. Então, todos aqueles que se posicionavam contra esse momento, né, ou que de alguma forma eles entendiam que eram contrários à revolução, eles eram mandados para a guilhotina, julgados daquela maneira sumária, né? Inclusive o próprio Danton. O Danton, que eu já comentei aqui nessas duas aulas, que é um dos principais nomes desse processo revolucionário, ele foi julgado, inclusive o posicionamento do Robespierre nesse julgamento foi também pela condenação do Danton. Então, o Danton ele é condenado e ele também é mandado para a guilhotina. E aí, um dos discursos dele, né, porque ele passou por um julgamento, minha moradia muito breve será o nada. Quanto ao meu nome, vós o encontrareis no panteão da história. E aí se diz que quando ele foi, antes dele ter a cabeça cortada, ele fala para o seu carrasco, né? Levante minha cabeça, porque essa, tipo assim, essa é uma das cabeças boas para você exibir para o povo, né? Eu não serei esquecido. Bem, apesar de você ter passado por todo esse momento de crise, de terror, de violência, de muito sangue, o feitiço vai virar contra o feiticeiro, né? E aí você tem o golpe do 9 do Termidor, que eu não cheguei a comentar, mas a República Francesa, eles vão criar uma série de alegorias, uma série de símbolos para construir essa imagem, construir esse imaginário sobre a República. Então você tem, por exemplo, a mudança no calendário. Então, o ano 1, a partir do início da República, é o ano 1, o ano 2 e por aí vai. Eles vão modificar também a questão dos meses do ano. E aí, por exemplo, você tem as estações, o Vauvel, que é esse historiador francês que eu utilizo mais aqui no meu slide, como vocês puderam observar, ele diz que ele acha até poético, ele acha muito bonita a forma como eles dividiram os meses. Deram nomes relacionados à natureza e às estações. Aí você tem o vindemiário, que é setembro, que no hemisfério norte é o mês das colheitas, ovidimas, o brumário, que é o outono no hemisfério norte, época das brumas, né? O frimário, que é novembro, dezembro, período em que o hemisfério norte ocorrem as geadas e o tempo fica mais frio. Aí a gente tem, então, o golpe do 9 do Termidor. Esse golpe, o que que é? Existiam grupos políticos que estavam completamente insatisfeitos com o governo do Robespierre. E aí eles começavam a se unir forças. Aqueles que eram mais radicais, digamos assim, eles tinham medo, de acabarem indo para a guilhotina. Os mais moderados estavam contrariados com a quantidade de mortos na guilhotina. Então, eles viam aquela cena de barbárie, não é? Eles, eles começavam a se articular e conspirar contra o Robespierre. Então, você tinha nessa conspiração aqueles que eram mais moderados, que não concordavam com a quantidade de sangue que estava rolando, e do outro lado, nós temos os deputados que eram mais corruptos e eram, durante a maior parte do tempo, comprometidos com o terror. Mas estes passaram a temer, não é, pela sua própria vida, porque se aconteceu com Danton, por que não pode acontecer comigo também, né? E aí eles começam a conspirar e o próprio Robespierre é condenado à guilhotina. Antes de ir para a guilhotina, ele passa por um confronto armado, e aí alguns soldados, ele recebe um tiro que pega na boca dele, então mesmo estando lá, perdendo sangue, quase morto, ele é levado para a guilhotina e a execução ele é colocada lá. Então você tem agora a última fase dessa Revolução Francesa, que é a fase do Diretório, que vai de 94 a 99. Ela se caracteriza pela ascensão da alta burguesia, no caso dos girondinos, né, que de fato agora assumiu o poder. Ela recebeu esse nome, pois eram 5 diretores que governavam a França neste momento. E aí você tem algumas mudanças, principalmente mudanças que tentavam, mudanças que vão de alguma forma
cancelar aqueles avanços que tinham acontecido em alguns momentos, né? Como, por exemplo, se a escravidão já tinha sido abolida, mas você tem o restabelecimento da escravidão nas colônias francesas. A nova Constituição, ela também tinha voto censitário, porque teve uma segunda Constituição que o voto ele era amplo, né? Ele não era censitário, ele era universal, mas assim, universal naqueles termos, né? Universal com um monte de gente excluída. Executivo formado por 5 deputados, que eram escolhidos por sorteio, repressão à conspiração dos iguais, lei de pena de morte aos favoráveis à reforma agrária e ao retorno da monarquia, porque existia uma espécie de conspiração também contra esse. Então, o que eles fizeram? Reforçar a repressão contra esses conspiracionistas. E um dos traços disso seria, obviamente, o fechamento da própria imprensa que lhe era opositora. Bem, o fechamento disso nós temos o golpe do 18 Brumário, quando Napoleão dá um golpe e assume o poder, e se instaura uma outra fase, que é a fase do consulado. Crianças, aqui na sequência tem 3 questões que eu coloquei, e aí, assim, vocês vão passar por essas questões, e aí depois vão conferir o gabarito no final, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. O tempo é muito curto, é muita coisa sobre a Revolução Francesa. Infelizmente, não dá para trabalhar tudo, mesmo em 2 aulas, é muita coisa, né? Existe uma cátedra na França só sobre a Revolução Francesa, para vocês terem uma ideia. Então, é uma bibliografia super, super, super extensa. Mas é isso. Espero ter colaborado com vocês. E bons estudos. Beijos. Até a próxima.